bem, pessoal, estamos começando o 4º episódio do Você Pode Mais e tenho certeza que já entendeu a mensagem. Histórias que transformam histórias. E desta vez estamos recebendo uma jovem de apenas 24 anos, mas que já tem um legado impressionante de luta, de superação em todas as áreas. Mãe, estudante, locutora e também pratica atividades físicas. Vamos conhecer a rotina de uma vencedora, daquela que já entendeu a mensagem do Pode Mais. Letícia Dutra, seja bem-vinda a mais um episódio. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui. É uma honra estar com vocês aqui como convidada do Você Pode Mais. E eu tô assim, lisonjeada mesmo, porque a gente pode motivar pessoas, né? Nós podemos motivar pessoas através da nossa história. E isso, para mim, é muito importante, porque já vou logo citando algo bem pessoal meu, insegurança. Sabe, eu sou muito insegura com algumas coisas, e aí eu penso que o que eu faço nunca tá suficiente. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei, meu Deus, o pessoal tá me notando assim para eu poder compartilhar a minha luta diária e incentivar pessoas. Isso foi muito importante para mim. Ah, com certeza, nossa equipe que é super atenta e você tem uma grande história, né? Os convidados aqui, eles são todos bem discutidos, a gente faz uma pesquisa mesmo minuciosa. Sim. E você se encaixa principalmente por se tratar de uma jovem. Vem aí uma convidada de apenas 24 anos, mas que já tem uma grande maturidade e muitas pessoas, muito jovens em especial, vão se identificar com aquilo que nós vamos conversar a partir de agora. Portanto, nós vamos começar já o nosso bate-papo, mas antes disso, deixa aquele like, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações e não perder nenhum episódio do Você Pode Mais. Como já foi dito, histórias que transformam histórias. Se liga, compartilhe. Letícia, nós vamos conversando aqui e na medida do nosso bate-papo, a gente vai tratando sobre alguns temas, né, tão relevantes para a sociedade. Temas Sim. como a questão do preconceito, a questão da depressão, a questão do trabalho e dos estudos. São temas que a gente vai começar a partir de agora a trazer à tona para que a sociedade perceba que, apesar das dificuldades, das barreiras, é possível a gente vencer, né? Com certeza. E a gente começa por onde, Letícia? Vamos começar... Não sei, você que escolhe. Letícia locutora, Letícia estudante, tem 1000 facetas, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que a gente vem fazendo, né? Sim. Aqui está a Letícia locutora, vamos conhecer os fatos até você chegar a ser locutora, porque eu fiquei sabendo, já fiz uma pesquisa aí, que antes de você se tornar locutora, você fazia outras atividades, mas você despertou, né, nas pessoas essa curiosidade de vê-la como locutora. Você teve algumas estratégias aí e tem muita gente sonhando em ser locutor e locutora, sabia? Inclusive, eu tenho muito contato com crianças, né? Eu sou locutora de rádio, sou apresentadora de rádio, e você pensa assim, nossa, o rádio tá ultrapassado, só quem ouve é idoso? Não, nada disso. Eu tenho muitos ouvintes mirins que são a coisa mais fofa. Os ouvintes mirins, e eles sentam ali, sabe? Eu convidei em um Dia das Crianças, em um programa, eu convidei eles para sentar comigo e eu disse assim, as meninas vão ser a Letícia por um dia. Coloquei elas sentadinhas lá e arrasaram, viu? E aí a gente começa a perguntar, mas o que você quer ser quando crescer? E ela, eu quero ser como você, eu quero ser locutora. Aí, gente, é lindo. Você pensa assim que são só idosos que ouvem, mas não. As crianças ouvem e gostam bastante. E chamo de tia Letícia? Tia Letícia. Você pensa aí, eu me sentindo velha. Tia Mas Letícia. É muito legal, né? Olha legal, o poder da influência. Muito legal As mesmo. crianças aprendendo desde cedo, através da Letícia, e sonhando em um dia ser a Letícia. Então você já está começando a inspirar pessoas a partir da comunicação. Veja o quanto a comunicação é importante. Sim. Mas para chegar a ser locutora da Rádio Alvorada, você precisou aí vencer alguns desafios, você precisou mostrar o seu potencial. Conta pra gente como foi. Nossa, primeiro que ser apresentadora de rádio foi uma surpresa para mim muito grande, porque se você não me conhece, algumas pessoas que estão assistindo aqui vão saber como que era a Letícia de antes, calada, Sério? tímida. Não falava nada. Assim, eu sempre tirei notas boas na escola, sempre fui uma aluna aplicada, mas quando
era questão de apresentar trabalho em público, ver aquele monte de gente, falar para muitas pessoas. Eu travava. Às vezes eu pensava, eu chorava pensando que meus professores, meu Deus, meus professores acham que eu sou burra, que eu não sei me expressar, mas eu travava completamente, assim, ao falar com o público. E por isso, a questão de ser locutora, de ser apresentadora de rádio, foi uma surpresa muito, muito grande para mim. Não só para mim, né, mas para as pessoas que me acompanhavam também, aquela Letícia bem tímida. E a minha trajetória foi essa desde muito novinha, né? Sempre estudando bastante, sempre sendo uma aluna aplicada na escola, mas quando chegava a hora de apresentar, uma coisa assim que era aberta ao público, não dava certo. E a rádio me ajudou muito com isso. Até ser locutora, eu tive que superar esses meus dilemas de, imagina só, eu tinha medo. A primeira vez que eu peguei no microfone para falar, era uma coisinha, um textinho pequeno. Eu ficava assim, ó, tremendo, com um papelzinho assim, ó, tremendo, com a voz trêmula, que eu não sabia como que eu me expressava, parece que fugia da cabeça tudo aquilo. E isso também tem muito a ver, um assunto que nós vamos falar aqui no decorrer da entrevista, né, com ansiedade. Sim, ansiedade. Então, recapitulando aqui, até eu me tornar locutora, eu tive que superar essa timidez excessiva que eu tinha desde criança. Eu não falava muito, falava pouquíssimo. E então, a primeira vez que eu peguei assim, que eu fui para um estúdio, que eu falei, foi algo assim bem de supetão. Fala aqui, o microfone tá ligado, fala sobre isso, porque fora do microfone, fora das câmeras, eu conversando aqui, eu e você, eu e uma outra pessoa, eu podia dar palestras, eu podia falar sobre qualquer coisa, mas chegava em um momento de pressão, que tinha alguém mais me ouvindo, travava, eu não conseguia. Você imaginava as milhares de pessoas, né, ali ouvindo nesse momento, cara, eu tenho que tomar todo o cuidado necessário. A cobrança, isso, exatamente, essa cobrança que eu fazia me fazia esquecer até o que eu ia falar. Ah, isso acontece. Pois E você falando aí parece que é típico dos comunicadores, das comunicadoras, porque quando eu era criança também, eu fui fazer uma apresentação e eu super tímido. Tinha um colega que dizia que eu não conversava com ninguém, né? A não ser comigo mesmo. Sim. Conversava sozinho e tal. Rapaz, esse cara deve ser autista, esse menino deve ser autista, não é possível. E eu tinha esse comportamento mesmo, não gostava de conversar com ninguém, super fechado. E a professora me pediu para... Ela fez uma estrelinha e pediu para os alunos descrever o que era estrelinha para o aluno, né? O que é que representava essa estrela. E eu comecei a pegar a estrela e eu tremi e acabei rasgando a estrela. Nossa. Isso foi dramático, né? Porque eu comecei a chorar e foi algo que eu não esqueço. E disse, rapaz, eu preciso lidar com esse medo, eu preciso vencer isso, né? E aí veio a igreja, acredita? Na igreja eu comecei já a conversar, a ter amizades, a me comunicar mais, até ter o primeiro contato com o microfone, trazendo uma mensagem ali bíblica e tal. E a partir de então eu comecei a ter esse desejo pela comunicação, né? Você foi aos pouquinhos. Sim, exatamente. Ai, tem que ser aos pouquinhos. Como foi essa sua história, esse seu início, esse seu primeiro contato? Eu estava discutindo até porque eu cheguei no meu local de trabalho com outra função. Era mais parte administrativa que eu faria. E daí estava tendo uma discussão ao vivo sobre um assunto e eu comentei esse assunto fora do ar, porque desde muito cedo eu sou muito ligada nas questões sociais, defendo muitas pautas ativamente, militante também, né? Então eu defendo muitas pautas sociais desde novinha, eu tenho uma opinião muito concisa. Então eu ouvi aquilo sendo debatido e tinha alguns pontos que eu não concordava. Pediram minha opinião fora do ar, e fora do ar eu tava explanando tudo, explicando e falando, olha, por isso e aquilo. Ligou o microfone e jogaram a bola pra mim. Disse assim, você vai falar no ar agora. Tudo isso que você falou pra mim. Eu disse, de jeito nenhum. Jeito nenhum. Comecei a tremer mesmo. E não consegui, não foi dessa vez. Não foi a primeira vez que eu falei. Mas aí já se ligaram e disseram, essa garota aí tem potencial. Essa garota aí, ela tem que falar. Eu vou te acostumar no microfone. E eu falei, você não vai.
porque eu não consigo, eu sou muito tímida, eu nem falo direito. Com você aqui eu vou falar, mas microfone já era pra mim, não tem como. E aí, depois, o meu primeiro contato com o microfone, até hoje eu lembro, foi uma divulgação bem pequenininha. Uma divulgação bem pequenininha. Ele falou o seguinte: eu vou falar aqui, vou fazer a divulgação, você só fala o preço. Esse foi o meu primeiro contato. E aí, bem trêmula ali, falando, coisa tal, tá de tantos reais. Aqui, bem trêmula mesmo. E esse foi o meu primeiro contato com o microfone. Até depois eu li algumas notícias, matérias mesmo, sem expressar minha opinião, só lendo. Lendo mesmo para acostumar o microfone. Então começaram a me introduzir nos microfones dessa forma. Até eu me sentir um pouco mais confortável para ler e fazer os comentários em seguida. Aí foi um processo um pouquinho mais longo, não tão longo, mas digamos que até eu me acostumar ali, demorou um pouquinho. Eu fiquei curioso para saber que discussão era essa que estava tendo nesse momento em que você, fora dos microfones, deu uma opinião e chamou a atenção de quem estava conduzindo o programa. Assuntos polêmicos. Eu imaginei. E que assunto era esse? Era um assunto sobre aborto, legalização do aborto que estava sendo discutido. Que opinião você deu naquele momento? Estava sendo discutido a legalização do aborto e na mesa estava predominando o não. Que eu não sou a favor do aborto em hipótese alguma. Ali, predominantemente, uma visão religiosa sobre o assunto no qual eu respeito. Mas eu tenho uma opinião divergente. E aí foi perguntado para todos, tinham pessoas que foram do ar também, assim como eu, que estavam ouvindo aquela discussão. E foi perguntado, você é a favor? Não, de forma alguma. Todo mundo com medo, né? E você é a favor? Não, eu não. Chegou em mim. E você? Você é a favor? Se olha, em partes. E aí eu comecei a discorrer sobre por que eu era a favor em partes, por que eu acho que as mulheres elas devem ter seus direitos reprodutivos preservados, por que eu acho que o aborto é mais questão de saúde pública do que moral e religiosa. Comecei a falar sobre isso e por que o feto, ele não tem, porque tem muito essa questão de onde começa a vida. Né? As pessoas da religião, elas têm muito essa questão de onde começa a vida, mas você vê que até a 14ª semana, o feto ele ainda não tem sistema nervoso, então ele não vai sentir. E também tem questões de estupro, questões de aborto necessário, que é quando a mãe ela precisa abortar porque ela não consegue, e aí vai entrar em conflito dois bens jurídicos importantes, que é a vida do bebê e a vida da mãe. E aí o que vai predominar nesse conflito? E aí eu comecei a falar sobre tudo isso fora do ar. E queriam que eu falasse no ar sobre tudo aquilo que eu estava... Apesar de discordarem da minha opinião, eles queriam que eu falasse no ar. E aí eu não consegui de jeito nenhum. Hoje você se comunica muito bem, dá para perceber, né? E você não só se comunica com a voz, mas tem uma comunicação também gestual, isso faz parte, né? Sim. Então, existem algumas técnicas que você desenvolve muito bem, por sinal. E tem outras técnicas além destas para você agora lidar bem com relação à comunicação, apesar das câmeras, apesar do microfone? Nossa, Fernando, a questão das câmeras é uma novidade para mim, porque eu tô ali, ninguém tá me vendo. Eu tô no rádio ali no microfone, ninguém tá me vendo. Até que começaram a fazer lives do programa que eu apresento, e aí eu brinquei, nossa, eu vou ter que vir bonita. Vou ter que vir apresentável, porque olha só como é incrível essa questão do rádio. As pessoas ouvem a minha voz, não imaginam quem eu sou. Tanto é que a surpresa, quando chega a gente para me conhecer, porque diariamente vai gente lá no meu trabalho para me conhecer. Aí a surpresa, eu queria conhecer a dona Letícia. Aí eu falo, sou eu. O quê? É você? Sério? E aí com as câmeras, eu já não sou tão acostumada, não tenho tantas técnicas, né? Mas a questão do microfone, eu já tô acostumada, já tô familiarizada. Tem aquela questão de sempre passar pro ouvinte, sempre passar pelo seu tom de voz aquilo que você quer que o ouvinte sinta. Você sabe, como apresentador, que nem todo dia a gente tá bem. Isso é verdade. É aí que entra o nosso profissionalismo em jogo. Sim. Nem todo dia nós estamos 100%, nós estamos bem para fazer tudo.
E aí nós temos que transmitir isso, nós temos que transmitir alegria, ninguém do outro lado quer saber dos nossos problemas. A gente está ali para transmitir o que é o nosso propósito todos os dias, levar informação, entretenimento e não ficar ali com uma voz arrastada e tal. Então eu já acostumei ali como técnica, mesmo que eu não esteja 100%, que eu esteja com problemas, o problema fica para lá. Eu tenho que transmitir aqui no meu tom de voz, na minha voz, a alegria que as pessoas querem. Tem um pouco de atuação nisso, né? Agora é a Letícia feliz que entra em cena. Sim, já brinquei. Aí desliga o microfone, vem a tristeza, enquanto toca algumas músicas ali. Liga o microfone, Letícia feliz novamente. Estamos de volta! E é isso, né? Realmente isso acontece muito, muito mesmo, em todas as áreas da comunicação. Sim. E para quem está nos acompanhando agora através das câmeras, essa é a Dona Letícia. Sou eu. Apresentando aí para a turma, essa é a Dona Letícia. Olha, o seu caso nem é tão ruim quanto o meu. Sabe o que foi que aconteceu? Me pararam na rua. Você é o Fernando? Sim, sou o Fernando. Mas você parece tão alto e tão bonito na TV. Não acredito. Rapaz. Pois é, realmente isso aconteceu comigo. Nossa, fazer o quê, né? Você parece tão bonito na TV. E tão alto, né? Fazer o quê? Me viu pequeno, me viu feio, né? Não, mas já chegaram pra mim também, chegaram e falaram assim, você que é a Letícia? Eu disse assim, você que era uma mulherzona, desse jeito. Meu Deus do céu. Você que era uma mulherão. E olha que eles estavam vendo a minha imagem, né? Mas eu realmente, às vezes a TV muda um pouquinho, dependendo também da TV, né? Você fica um pouquinho mais, fica gordinho ou fica alto, enfim, dependendo do formato televisivo. Com relação à rádio, tem sua voz. E aí aguça a imaginação. Como é Letícia? Exato. Um mulherão, como descreveram aí, né? Letícia deve ser uma senhora. É o que eu mais recebo. Senhora de 40 anos, a idade que eu mais recebo, 40 anos, mas 30 anos. Mesmo pessoalmente, ainda costumam lhe chamar de senhora? Sim, conhecendo? Dona. Dona Letícia. Eu vejo idosos falando, senhor Fernando, tudo bem? Senhor Engraçado, Fernando. né? É legal, porque isso é uma questão respeitosa, né? Sim. Isso é muito bom, porque isso demonstra que as pessoas respeitam o trabalho, né? O trabalho. E aí eles costumam chamar assim pelo respeito. Sim. Né? Isso é muito bom. Bom, Letícia, você falou aí de aflições, né? Antes de ligar o microfone. E teve alguns momentos tristes, delicados da sua vida que você pode, nesse momento, externar pra gente. Fique à vontade, tá? Um bate-papo aqui. Imagino que tenha temas aí delicados. Eu, inclusive, já observei alguns compartilhamentos seus em redes sociais. Sim. Mas aqui você tem que verbalizar, né? E verbalizar é mais difícil. Você vai conversar com muita gente a partir de agora, sabia? Que pode estar passando por um momento muito difícil, como a depressão, uma ansiedade, e precisa vencer isso. Eu, infelizmente, já presenciei muita gente, né? Desistindo até da vida por conta desses problemas. Então, é um tema que precisa ser debatido. E estar aqui, lhe recebendo, é algo que nos deixa muito feliz. Porque é possível vencer, né? Com certeza, você pode. Você pode vencer a depressão, você pode vencer a ansiedade, você pode realizar os seus sonhos, você pode mais. Mas como foi esse momento difícil na sua vida que você fez questão de publicar para mostrar às pessoas, olha, é capaz, você é capaz de vencer, é possível vencer. E eu só publiquei quando eu estava curada e bem psicologicamente para falar sobre isso. Hoje eu consigo verbalizar tranquilamente e falar sobre, tranquilo. Fiz muita terapia para isso, inclusive fiz psicoterapia, faço ainda para manter o meu padrão. Eu acho super importante, inclusive pessoas que estão assistindo agora, você fazer terapia não é, a pessoa fala, quem vai no psicólogo é doido. Não, é para você não ficar. É para você não ficar doido. Então, todo mundo, independentemente se tenha ou não ansiedade, depressão, algum transtorno psicológico, todos têm que fazer terapia. Assim como você cuida da sua saúde física, você deve cuidar da sua saúde mental também. Então, nessa questão de depressão e ansiedade, eu passei por ansiedade primeiro. Primeiro eu tive um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, porque nós temos a ansiedade e nós temos a ansiedade generalizada, que é bem mais forte. E aí eu sempre negligenciei a ansiedade. Eu sabia que eu tinha, fui diagnosticada e deixei pra lá. Não fazia muita questão, porque era só fazer algo legal
e aí eu ia esquecer daquilo que estava me afligindo. Mas isso foi começando a ficar pior. Passando o tempo, e eu fui começando a sentir frio na barriga intensos. Vou falar aqui os sintomas para vocês. Frio na barriga muito intenso. Vinha aquela vontade de vomitar. Você não consegue comer direito. E daí vem o emagrecimento de quem tem depressão e ansiedade. Você não consegue comer direito. Não consegue porque tá ali aquela angústia, aquele frio na barriga intenso. E eu comecei a ter esses sintomas. Comecei a ficar dias sem comer direito. Às vezes, quase todo dia eu tinha uma refeição só. Porque eu não conseguia comer. Eu não sentia vontade. Vinha aquela angústia, aquela coisa, aquele frio na barriga, não dava. E eu fui tentar, né, buscar ajuda. Eu, como fui estudante de psicologia, eu sempre soube da importância que é você diagnosticar e você procurar ajuda. Eu estava me negligenciando naquela hora. E aí eu fui buscar ajuda. Foi quando eu comecei a fazer a minha primeira terapia. As minhas primeiras terapias. E me senti melhor. Fui diagnosticada, me deram uma medicação, me senti melhor. Parei de tomar a medicação quando me senti melhor. Parei de ir para terapia. E aí, alguns anos se passaram. Depressão. A ansiedade generalizada tinha evoluído, se tornado depressão. E aí, eu fui para psicoterapia de novo. Só que não estava mais dando jeito só a psicoterapia. Fui encaminhada ao psiquiatra. Com urgência. Por 2 profissionais. Uma psicóloga, outra clínica geral. E tinha lá em cima da minha receita, prioridade. Porque o meu estágio depressivo, ele já estava bem avançado. Qual a sua idade na época? 21, 22. Jovem, já com 21, com 22 esse grande por aí. desafio de vencer, né, esse problema. Exatamente. E eu estava muito, muito mal. Fui encaminhada ao psiquiatra por 2 profissionais em caráter prioritário. E lá eu tentei uma medicação, não deu certo. Tentei a que anteriormente eu utilizava para ansiedade, não deu certo. Tentamos uma outra que a clínica geral passou, não deu certo. Nisso, também tentamos remédios naturais, aqueles remédios fitoterápicos, nada. E além disso, eu tinha muita insônia. Eu não dormia bem. Às vezes, no outro dia, parecia um zumbi. Eu não dormia. Eu sempre tive problemas com insônia, sempre. E aí também testamos remédios para dormir, remédios naturais, remédios que não são naturais. Não dava certo. Eu sei que eu passei por 5 a 6 medicações até 2 darem certo. Uma para insônia e a outra para crise depressiva, para transtorno depressivo maior. Essas 2 medicações, Fernando, me salvaram, além da psicoterapia. Medicação e psicoterapia. Eu não consigo mensurar a diferença do que eu era antes da medicação e da psicoterapia para quem eu sou, para quem eu passei a ser depois que eu me curei. Então, eu passei por momentos de intenso sofrimento emocional, de chegar ao trabalho, já trabalhava na rádio, de chegar ao trabalho, pedir comerciais, me trancar no banheiro, chorar, lavar o rosto, passar aqui um paninho no rosto, ligar meu microfone. Bom dia, gente! Nossa, que agora sim deu para imaginar o cenário. Antes de ligar o microfone, a Letícia estava em uma situação muito difícil. Intenso sofrimento emocional, gente. E quem estava em casa nem imaginava. Não. Bom, Letícia, muita gente está passando por isso nesse momento. Sim. E você orientou aí, né? Que tem que procurar ajuda. Com certeza. Tem que pedir socorro mesmo. Se isolar, porque é uma característica do depressivo, é se isolar. Porque ele acha que ninguém entende ele. Ninguém me entende, ninguém sabe o que eu tô passando. E geralmente as pessoas realmente não entendem. O depressivo vai procurar ajuda? Isso é frescura. Exato. Depressão é tipo... Vai orar, é falta de vai Deus. Orar, vai Isso pra é igreja. frescura. Vai fazer alguma outra coisa. Quer chamar atenção. Pois é. É isso... mimimi. É, exatamente. Isso eu não ouvi, porque eu não externava. Eu sempre fui muito preocupada com isso. Se eu externar, será que vão pensar de mim isso? Mas você ouvia, tipo, algumas coisa? vozes, o inconsciente falando isso? Não. Eu sempre soube que era algo patológico.
Eu tava em intenso sofrimento, que coisas mínimas, Fernando, coisas que hoje, se me falarem, ou se eu passar por coisas que eu passei na época que eu tava depressiva, como, por exemplo, término de relacionamento. Parecia uma morte pra mim. Hoje, término de relacionamento, eu tô... ok. Bola pra frente. Normal. A vida continua. A vida continua. Normal. E quando você tá depressivo, quando você tem crises de depressão e ansiedade, isso é ampliado em não sei nem quantas vezes, mas é muito ampliado. Então, pessoas que podem estar passando pela mesma coisa, pessoas que estão em intenso sofrimento emocional, tanto com ansiedade, que foram diagnosticadas, não negligenciem. Vá procurar ajuda. Não ache que a psicoterapia não vai te ajudar ou que remédio nenhum dá conta. Eu tô te falando que eu passei por isso. Eu estive achando que a minha vida não fazia mais sentido. É incrível, porque a depressão, ela é um desequilíbrio nos neurotransmissores. Tem um neurotransmissorzinho chamado serotonina. Ele é o que regula o nosso humor e o nosso sono. E era isso que era deficiente em mim, a serotonina. Por isso eu não dormia e por isso eu estava tão desregulada emocionalmente. Tão lá no fundo do poço. Então, o que eu já sabia que eu tinha que procurar ajuda, mas nenhum remédio estava funcionando. Assim que eu encontrei um captador de serotonina que realmente funcionou para mim, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funcionou para você pode não funcionar para mim, cada organismo reage diferente. Então, quando eu encontrei um remédio certo para o meu organismo, ele deixou o meu nível de serotonina equilibrado e eu voltei a enxergar cor nas coisas. Inclusive, foi aí que eu comecei a malhar, que eu comecei a praticar exercícios físicos, comecei a estudar com mais afinco, né? Comecei a fazer as minhas coisas, cuidar da minha rotina melhor, cuidar melhor de mim. Na segunda-feira você chegou à rádio e bom dia! Era um bom dia sincero dessa vez. E era um bom dia sincero. E era um bom dia alegre, o de verdade. alívio, hein? A sensação boa de que realmente estava na plenitude da felicidade. Que era eu ali. Que era eu normal. E não eu ali no fundo do poço depressiva. Que história, hein, Letícia? E tudo isso, 21, 22 anos. Sim. Já imaginando que a vida não tinha mais sentido, né? Exatamente. E aí, mas só que as coisas continuaram, graças a Deus. Você procurou ajuda, você conseguiu vencer. E hoje você tem algumas lutas. Você tem externado opiniões, né? Começou externando uma opinião e você constantemente externa suas opiniões, seu ponto de vista nas redes sociais, no seu trabalho. Quais são as suas principais lutas? Eu já acompanhei algumas delas, gostaria que você pudesse dividir aqui com quem está nos assistindo, para que as pessoas também possam comentar aqui, né, nos comentários qual é a luta dela, o que é que ela gostaria que na sociedade, né, fosse melhor. Inclusive, eu sou muito grata, muito grata, assim, por ter tanta gente que se identifica comigo, tanta gente que se identifica com os meus pensamentos. Muita gente mesmo comenta sobre os posts que eu faço, eu educo, assim, muita gente que não tem contato com essa realidade. Eu sou uma militante feminista, antirracista, uma pessoa que luta pelos direitos daqueles que socialmente são marginalizados. Aquelas pessoas que são chamadas de minorias, né? Mas por que são chamadas de minorias? Porque quando você tem uma sociedade dominante que ela é excludente. A sociedade dominante e excludente, ela vai excluir toda aquela que não se encaixa ali no padrão que ela quer. Então eu luto pelos direitos das pessoas que são inviabilizadas pela sociedade, luto pelo direito das mulheres, essa é a minha maior luta, a que eu mais me identifico, inclusive, é a que eu posto mais, a que eu influencio mais, e tem muita gente, você não sabe o quanto é bom e gratificante, meninas de 15, 16, meninas de 12, 13 anos, mandar uma mensagem pra mim, dizer, eu tô adorando isso que você tá falando. Eu serei e eu sou hoje feminista por sua causa. Eu hoje sei o meu lugar como mulher por sua causa. Porque você falou sobre isso e eu ouvi, porque antes eu não estava nem me ligando sobre isso. E hoje eu estou porque você falou. É muito bom você influenciar pessoas. E o quanto eu puder influenciar pessoas nesse quesito, eu vou. Pode pessoas discordarem. Graças a Deus, até agora, mais pessoas concordam comigo do que discordam. Né, das pessoas que me ouvem, das pessoas que ouvem o que eu falo. Então,
Você pode discordar, tranquilo. Que não pode, né, já começar com um discurso de ódio. Os haters. Aí não é liberdade de expressão. A gente tem que pontuar que discurso de ódio, ele não é liberdade de expressão. Então, eu milito ali nessa luta feminista, luta antirracista, junto com os meus amigos, apoio muitas causas, né, direitos das pessoas com deficiência, direitos das pessoas LGBTs, a ter um lugar, a ter aceitação. E é isso. São as causas direito ao aborto. São as causas que eu defendo. Aí já entra no feminismo, né? Já entra nos direitos reprodutivos da mulher. A questão do aborto, eu acredito que é mais algo de saúde pública do que moral e religiosa. É nisso que eu acredito. Isso aí vai dar debate, hein? Qual é a sua opinião? Pode deixar aí na barra de comentários. Olha ele puxando a polêmica. Haters, por favor. Você abriu aqui o episódio dizendo que você tratava sobre temas polêmicos, trata sobre temas polêmicos. Então eu não posso perder essa oportunidade, hein? Não vão jogar hate no meu Instagram, nas minhas redes sociais, por favor. Ah, como se isso não vier acontecer, porque realmente vai acontecer, inevitável. Os haters estão aí. Os haters querem ser notados. Eu acredito, Fernando, que você pode divergir de opinião, mas o discurso de ódio é que não é legal. Eu, por vezes, não concordo com opiniões de pessoas na internet, mas você vê que tem aquele tribunal da internet hoje que só quer cancelar. Nunca esteve tão presente hoje, nos dias de hoje, a palavra cancelamento. Cancelamento. Por quê? Porque são opiniões divergentes, aí você vai lá cancelar. Eu, por vezes, não concordo com coisas, acho reprovável demais algumas posturas, mas eu não vou lá no Instagram do outro e começar a jogar hate. Não vou lá cancelar. De certa forma, dá uma audiência, né? A pessoa acaba dando uma audiência. Sim, tem gente que já utiliza disso, né? Vai gerar tráfego, engajamento. A rede social vai recomendar o conteúdo para outras pessoas. Então, de certa forma, você vai estar ajudando a pessoa a gerar realmente engajamento. Então, sim. Procure outra forma de lidar com isso, né? Haters, eu conheço muito bem essa turma. Conhecem? Quem é da área da comunicação sabe muito bem. Discurso de ódio, você falou. Na área da comunicação, principalmente você faz jornalismo opinativo, né? Sim. Você lida aí com divergências de ideias e às vezes as pessoas não compreendem. Olha só a minha opinião acerca desse determinado assunto. Você pode ter a sua. Já que nós defendemos a liberdade de expressão, então vamos nos respeitar. Eu convivo com isso diariamente porque a pessoa na qual eu faço o trabalho em conjunto, a opinião dele é totalmente divergente da minha. Sabe bem? São extremos. É totalmente divergente da minha. Só que eu me atenho mais à parte técnica. Eu sou mais de fatos. Eu trago fatos e coloco a minha explicação, meu ponto de vista baseado em fatos. Sou bem ali da parte técnica. Então, eu não sou muito polêmica. Eu não sou muito de fazer a polêmica, de querer estar na polêmica. Eu tenho uma opinião forte e que eu expresso ela de uma forma técnica, de uma forma que eu possa não ofender ninguém. Então, eu lido com isso diariamente e, como eu falei, a maioria das pessoas, elas são mais a favor do que contra mim. Eu ainda não... Já passei por umas e outras, assim, pessoas que não concordaram. Já passei por um hater que falava de mim no Facebook. Meu Deus, nas redes sociais, essa locutora fala disso, incompetente, blá, blá, blá. Mas foi só um. Depois disso, existem pessoas que discordam de alguns pontos de vista, meu, é óbvio, mas não se expressam, não falam sobre isso. Você tendo ensino médio com 15 anos? Sim. 15 aninhos só. Terminei o ensino médio com 15 anos. E aí você começou a fazer faculdade? Aos 16. Psicologia? Sim. E aí veio o bebê? Isso mesmo, meu amor, meu filho. Então, nessa época de faculdade, como eu iniciei aqui falando, eu sempre fui uma pessoa aplicada na escola e eu era chamada de a nerd. Eu era chamada de nerd na escola e eu não gostava. Eu queria ser a legal. Eu não queria ser a nerd, eu queria ser a pessoa legal, mas eu não tinha como. Como eu falei, eu era tímida. Descolada. Eu era tímida, eu não tinha a menor condição de ser aquela pessoa descolada, aquela popular da escola. O que eu fiz? Eu colei nas populares, fiz parte do grupo das populares da escola e era aquela que sempre foi mais focada nos estudos.
Mais do que qualquer coisa, eu era focada nos estudos. E aí eu terminei o ensino médio muito nova, eu terminei com 15 anos. Aos 16 eu fui fazer faculdade em São Luís, faculdade de psicologia. Hoje, aqui em Zedoca, nós já temos mais opções de faculdade para os jovens. Nós já temos um pouco mais um leque de oportunidade para o jovem estudar, mas nessa época que eu fazia não tinha. Não tinha o EAD, não tinha faculdade aqui e eu precisava sair, né? Aí lá vai eu, mais jovem, estudante de 16 anos, ter que morar sozinha em São Luís. Não sozinha, né? Fui morar na casa de uma tia com a minha irmã. Fui morar na casa em uma tia com a minha irmã. E lá eu comecei a experimentar uma sensação de liberdade que eu nunca tinha visto aqui. Porque aqui eu era um pouquinho mais presa, restrita, né? Então lá eu comecei a experimentar uma sensação de liberdade que eu nunca tinha visto. E aí eu pensei, nossa, agora dá para eu ser descolada. Agora dá para ser legal. E foi aí, Fernando, que eu comecei a ser influenciável demais. Nossa. Eu sempre tirei notas muito boas, sempre honrei com o meu compromisso na faculdade, mas saía, fazia algumas coisinhas que não condiziam com o meu objetivo ali, que era estudar. Deixa em off. As coisas de adolescente, sair para beber com os amigos, Sim, né? sim. Fazia sempre. Só que aí começou a ser muito frequente. Muito frequente. Eu comecei a descuidar da faculdade. E daí eu só voltei pro meu caminho de volta, pra Letícia nerd, a Letícia estudiosa, depois do meu filho. Eu tive um relacionamento conturbado, muito desestruturado. Foi muito bom enquanto durou, mas era totalmente desestruturado. Duas pessoas muito jovens, né, que estavam ali praticamente vivendo sozinhos. Os pais moravam em outras cidades, estavam ali monitorando só através do celular. Então, acabava que tava uma liberdade muito grande pra gente. E aí o meu filho veio quando eu tinha 19 anos. Eu tava quase terminando, tava no 8º período da faculdade. 8º período. Aí tive que trancar e vim pra Zedoca. A minha intenção era ter o neném, trancar apenas um período, ter o neném, ficar com ele aqui até os 6 meses, voltar para São Luís, terminar minha faculdade. A minha intenção era essa. Mas tudo de acordo com os planos de Deus e não com os nossos, né? Então, acabou que eu fiquei aqui em Zedoca e foi muito melhor. Hoje eu entendo por que não deu certo de voltar para São Luís e terminar a faculdade e agradeço imensamente por estar nesse caminho. É o caminho que me levou até aqui, ao que nós vamos falar daqui a pouco, né? Aprovação em concurso. Nós vamos começar a entrar nesse caminho agora porque você despertou aí uma curiosidade. Por que você hoje se sente mais feliz e entende esse propósito de Deus na sua vida? Então, não deu certo de voltar para São Luís e eu pensava, nossa, eu tava tão triste, a minha turma vai formar e eu não vou formar com eles. Aquela sensação de tristeza, de inutilidade, muito triste mesmo. Todo mundo fazia ali, tirando suas fotos de beca e me mandava, faltou tu aqui. Aí a formatura, nossa, faltou você. E eu chorava, disse, meu Deus, a minha turma tá formando e eu não tô lá. E aí depois eu comecei a trilhar outros caminhos, não quis mais continuar o meu curso de psicologia. Muitas pessoas falaram, você está quase terminando, volta, mas muita coisa me impediu de voltar a São Luís e até que eu não quis mais. Comecei a ter contato com o direito, a primeira vez foi em um concurso do Tribunal de Justiça, que estava há 1 mês de acontecer e eu disse, vou estudar para esse concurso. Pobre garota inocente. Não sabia que 1 mês não dá para nada, para estudar absolutamente nada, porque já tem outros na caminhada há muito tempo. Muitos anos. Há muito tempo. Então, aquele concurso não era meu. Eu estudei e foi ali que eu comecei a ter o meu primeiro contato com direito. Até então, eu achava que eu odiava direito. Odiava. E eu comecei a ter esse meu primeiro contato e eu comecei a gostar. Assim, olha, até que não é ruim, não. Até que não é ruim. E comecei a estudar mais. Daí me apaixonei por direito criminal. Você participou de algumas discussões, rodas de conversa, começava a dar uma opinião técnica. Isso é legal, Sim, isso é interessante. Tá? Exatamente. Comecei a achar muito interessante. Fui pesquisar mais sobre isso. E daí eu fui fazer uma
uma faculdade chamada Investigação Forense e Perícia Criminal primeiro, antes de começar direito. As matérias todas de direito. E aí eu me interessei bastante pela área criminal. Foi quando eu comecei a estudar direito e agora eu tô em outro mundo, tô no mundo jurídico, né? Nada a ver com o mundo da psicologia que eu trilhava antes. E eu me encontrei muito mais aqui no direito do que na psicologia. A psicologia era outra época da minha vida. Eu tava naquela época de jovem, aquela jovem que gosta de rock, que quer curtir com os amigos, e a faculdade acabou que ficando um pouco mais em segundo plano. Hoje, muito mais madura e certa do que eu quero, eu achei no direito a minha realização. E você conseguiu agora uma aprovação? Sim. 2 aprovações. Chega o sorriso, desenha no rosto. Nossa, a felicidade estampada. Não tem preço. Pagou Quer dizer, o preço, mas... tem um preço. Pagou o preço e vai pagar outros. Exatamente. Mas chegou aí ao início de um grande sonho. Sim. Tem muita gente que me pergunta sobre isso até, né? Letícia, qual é o segredo do teu foco? Vou falar pra vocês o segredo. Jovem mãe. Sim. Atividade física. Tendo que lidar com... Olha a minha rotina, gente. Olha a minha rotina. Trabalho, cuidar do filho, fazer atividade física, que toma um tempão da gente, dieta, estudo da faculdade, estudo para concurso e ainda ter tempo de ter vida social. Não é fácil. De jeito nenhum. Nossa, não é fácil. Você tem que ter tempo cronometrado para tudo. Para tudo mesmo. Não tem Como é que você faz a gestão desse tempo? É isso, cronometrado. Eu tenho cronograma. Eu tenho um cronograma. Eu comecei fazendo cronogramas somente do estudo, somente da... Aí depois que eu vi que eu passava meia hora aqui, meia hora ali, celular, olhando o WhatsApp, olhava o Instagram. É aí onde eu queria chegar. Você teve que abrir mão aí de alguns hábitos que você tinha, que acabavam interferindo na organização do seu tempo. Isso mesmo. Apesar de mãe, de cuidar de um filho, das atividades, você consegue estudar, né? E você começou a colher os frutos. Sim. E foi o seguinte, como eu falei, as pessoas perguntam, Letícia, qual é o segredo do teu foco para você ser tão focada? Porque eu sou focada em todas as áreas da vida, meu trabalho, meu estudo, atividade física, sou focada em tudo isso. E tudo que eu faço, eu quero fazer muito bem feito. Aí tem aquela questão da cobrança excessiva, que eu tenho que estar em terapia sempre para eu não extrapolar nessa cobrança, né? Mas então, o segredo, gente, é a constância e a disciplina. Muita gente acha que o segredo é a motivação. Mas a motivação, ela é aquela amiga que aparece quando você tá bem. Aquela amiga que vai pra festa com você, que vai farrear com você, que tá bem e tal. Mas quando você tá mal, você não quer, cadê aquela amiga? Aí quem tá com você é a disciplina. Se você for estudar ou fazer qualquer coisa refém da motivação, você vai fazer 1, 2, 3 dias e para. Porque a motivação, ela não vai estar o tempo inteiro com você. Eu li que a motivação é que nem tomar banho, né? Tem que ser todos os dias. Mas ela não tá te acompanhando todo dia. A motivação é uma amiga ingrata. É? Ela não tá te acompanhando todo dia. Você procura ela, cadê você? Te acalma, a disciplina chega e te acalma. Esse foi o segredo do meu foco, porque eu não estava motivada todos os dias. Eu estava motivada ali nos primeiros dias, aprendendo coisas novas, mas quando você tem essa caminhada, principalmente a caminhada concurseira, nem tudo você vai gostar, nem todo assunto é legal para você. Na faculdade, nem todo assunto você vai gostar, mas você tem que estudar mesmo assim. E é ali que entra a disciplina. A disciplina, ela sim é tua amiga. Ela tá contigo todos os dias, o tempo inteiro, a disciplina, porque você precisa cumprir horário. E eu falo também que o estudo, muita gente negligencia o estudo, não é porque você não trata como um trabalho. Trabalhe para você. Você está ali estudando, mas você está trabalhando para você. Você falta um dia de trabalho? Dificilmente você falta um dia de trabalho, porque você sabe que ali é o seu compromisso para você ter uma remuneração. E por que você falta o seu dia de estudo? A falta ao trabalho tem um preço, né? O dia de estudo também. Só que aí a gente se engana achando que não, que eu é que faço o meu tempo, mas não é assim. Então esse foi o meu segredo. Eu separei tudo isso, fiz cronograma de todo o meu tempo, não só do estudo. Comecei, claro, fazendo o cronograma do meu estudo.
Mas depois disso eu comecei a fazer cronograma do meu tempo inteiro, desde a hora de acordar. Eu tinha horáriozinho, acordar, depois horário de tudo, trabalhar. Vamos lá, entrega a hora de acordar. 6h40. Ah, não acredito. 6h40. 6h40 já, de pé? 6h40 quando eu não acordo 5 para caminhar. Porque eu acordo 5 horas para fazer cardio. Aí 6h40 vai ao trabalho? 6h40, aí tem aquele período ali de arrumar, ir pro trabalho, 7h30 entro. 7h30 já tô ali pronta para fazer a abertura do programa, depois ao meio-dia saio e o meu expediente é só pela manhã, é a manhã inteira, né? Aí meio-dia saio do trabalho e depois do meio-dia tem aquela ali entre o almoço, aquela folguinha do almoço, depois 1 hora, era 1 hora batido para dar tempo, estudo. Começou 1 hora da tarde, começava a estudar, porque eu tinha 2 sessões de estudo para fazer. Tinha um estudo para concurso, que eram 3, eu dividia entre 3 matérias, 3 disciplinas, e tinha o estudo da faculdade, que ficava entre 7 e 8 da noite. E muitas das vezes eu parava às 23 horas, e isso começou a me dar o que minha psicóloga chama de síndrome do pensamento acelerado. Era por isso que eu não dormia. Augusto Cury escreveu isso, né? Isso, exatamente. Eu lembro. Exato. Minha psicóloga falou isso. Eu descrevi a minha rotina toda pra ela. Ela falou, menina, tu não descansa. Você tem que descansar, porque eu estudava tanto, até a exaustão. E aí eu não conseguia dormir. E aí eu ficava preocupada, porque eu não conseguia dormir, tinha que acordar no outro dia e fazer tudo de novo. Eu não ia ter tempo pra dormir à tarde. Tinha que fazer tudo de novo. Aí gerou a síndrome do pensamento acelerado, crise de ansiedade de novo, enfim. Mas depois eu fiquei bem, continuei na minha caminhada, continuei na constância, na disciplina, porque a motivação não é todo dia que a gente tem. Continuei na disciplina até que deu tudo certo. Consegui cumprir, porque tudo é meta. Tudo eu faço com metas também. Nessa questão de concurso, nós temos editais. O edital, ele é a lei do concurso. Ele traz todas as disciplinas, todos os temas. E o edital é muito extenso. Não ache você que você vai entrar numa vida de concurso e vai passar em 3 meses, porque isso é mito. Não passa. Então, você tem que pegar um edital, dividir ele todinho, todos os temas. Tem temas que tem subtemas, subtópicos. E aí tem que desmistificar tudo, tem que estudar tudo. Então, é por metas. Você vai por metas, vai trabalhando ali, até que você chega depois na revisão. Depois que você está na revisão, aí você está pronto para fazer a prova. Revisão em questão. Você está atualmente fazendo um curso de Direito e recebeu agora uma aprovação, que você fez questão de compartilhar em redes sociais, sim. relembrar momentos difíceis, fruto de uma resiliência e alegria notável agora ao trazer essa informação para mais pessoas através do Pode Mais. Sim, Fernando, eu fui aprovada na Polícia Militar, fiz um concurso e nem era o concurso que eu estava estudando. Eu estava estudando para outro concurso e por acaso fui lá e fiz PM. A minha pretensão nunca, como tudo na minha vida é assim, o acaso que me encontra e dá certo, né? Como foi também a questão de apresentadora de rádio, nunca imaginei, foi o acaso que me encontrou e deu muito certo. E a PM também foi a mesma coisa, foi um acaso que deu certo e eu não passei agora, eu passei em março. Mas só agora eu dei a notícia. Por quê? Porque concursos de carreiras policiais são exaustivos. Tem muitas fases que, por mais que você passe na prova objetiva, você precisa fazer as outras fases. E você pode cair nas outras fases. São eliminatórias. Então, passou na prova objetiva, meu amigo? Não quer dizer nada. É só a primeira parte. Ô Letícia, tá, a gente vai já para as próximas partes. É que tem muitos jovens agora que tem um sonho de se tornar, né, um dia um policial militar e tal. Eu, por exemplo, lá em casa tenho uma criança que o sonho que ele tem é de ser um policial militar. E hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma prova social, né, que fez de uma forma que deu certo. Você já falou da questão da disciplina, você teve que se reinventar em outras questões também, né, até chegar à aprovação. Sim, sim. Fernando, a parte pior que eu tive que lidar foi com a insistência dos amigos.
Nossa, mas foi muito ruim abdicar disso, né? Você lembrou Porque... lá da faculdade de psicologia? Sim, nossa, eu sempre gostei de sair com os meus amigos, né? Sempre gostei bastante de sair com os meus amigos e só que eu tinha que focar no meu objetivo. Quando eu comecei a estudar, eu comecei devagarzinho, mas depois eu fui aumentando meu ritmo, aumentando até para dar conta das minhas metas, né, do edital. Até que eu comecei a recusar convites. Eu tinha que recusar convites se eu quisesse cumprir com a meta do dia. Se tornou uma mina chata. Sim, exatamente. Ô, Letícia é maior chata. Eu me Não quer tornei sair mais? aquela que cancela todo o rolê. Aquela que todo mundo chama. Letícia, cadê você? Tá faltando você aqui. Eu disse, não vai dar, gente. Não vai dar. E todo final de semana é isso. Não vai dar. Eu tive amigos que ficaram com raiva de mim por conta disso. Ficaram com raiva. Alguns entendiam, claro. Outros não. Ficavam com raiva. Tive que deixar de comparecer em aniversários. Aí lá vai eu ter que me explicar. Pessoas ficarem chateadas por isso. Mas tive que abdicar de muita coisa. Principalmente do meu convívio social com as pessoas. Tive que abdicar disso tudo para poder ter a minha aprovação. E já pensou assim, era uma coisa assim que era tão triste e era bom ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa chegava e falava, Letícia, tá faltando você aqui, eu me sentia querida. Mas aí, depois de tanto eu recusar, pararam de me chamar. Aí eu fico, ai meu Deus, graças a Deus que pararam de me chamar, e aí eu não vou ter que dizer não. Mas eu também fico, ai, não me chamaram, não sentem mais minha falta. Aí fica nesse conflito, sabe? Você fica aliviado por não ter que dizer não, mas você também fica chateado porque não te chamaram. Era isso que eu tinha que lidar. É um misto de sensações, hein? Enquanto Sim. os amigos estavam lá se divertindo, claro, queriam sua presença, você é especial pra eles, né? Mandando fotos. Mandando aquelas fotos, olha como tá bacana aqui, olha quem tá aqui, tá, olha a Sim. música, enfim, olha o que nós estamos comendo, bebendo. E você estava lá sozinha no quarto, as únicas coisas próximas de você, livros. Na minha escrivaninha, no meu cantinho ali. Os meus livros. Livro e computador. E o silêncio da madrugada. Isso. Longe dos perigos noturnos. Exatamente. Então está aí a primeira lição, né? É a questão de você saber conciliar as suas amizades, os seus estudos, né? É você saber driblar esse apelo social por aquilo que é que passa rápido, que é ilusório, para focar no teu objetivo. Isso é disciplina. Não vai ter jeito, gente. Vai ter que abdicar de algo. Não vai ter jeito. Em prol de qualquer objetivo. Eu costumo falar que para você ser fitness, você ter um corpo legal que você quer, você ter na sua saúde, você tem que abdicar de quê? De comer seus doces, de fazer algumas coisas, né? E tem que focar mais em outras. No seu estudo é assim também. Você tem que abdicar de algumas coisas e focar em outra. Tudo na vida é isso. Hoje seus amigos entendem? Sim. Hoje eles entendem. Hoje eu me tornei muito melhor para dizer não, inclusive. Porque antes... Você está treinada agora. Antes eu me culpava, o que eu me culpava por dizer não, eu não sabia dizer não. E quando eu dizia, eu ficava chateada comigo mesmo por estar dizendo não para os meus amigos. Hoje eu sei dizer não tranquilamente. Ah, Letícia e tal, tamo ali organizando uma coisa. Não posso, não vai dar. Na verdade, eles já vão lhe convidando já com a sensação de que vão vir um não. E eu já tô muito mais confortável olha, em dizer. Olha, o não nós já temos. E Olha, eu o já não nós já estou temos. Vamos confortável. tentar. Só para dizer que nós não convidamos. Vamos tentar Então, convidar a né? Letícia. Letícia focada, cheia de disciplinas, às vezes nem motivada, mas disciplinada. Disciplina. Conseguiu dividir as coisas. E o outro passo qual foi? Fui dividindo ali as coisas e depois o próximo passo nessa questão aí da aprovação foi revisar. Revisar o que eu já tinha aprendido, porque quando você aprende uma coisa, por exemplo, em março, em julho você sabe o que você aprendeu em março? Será? Tá tudo muito fresquinho na sua cabeça? Não tá. Aí entra a parte de ver tudo de novo. A revisão. Tem assuntos, tem artigos do Código Penal que eu já li, reli e já decorei. Mas tem outros que você leu, já releu, mas ainda tem Como algumas... a Bíblia, né? Tem alguns peguinhas que se trocarem você vai ficar em dúvida. E aí, ó, revisão, revisão, revisão. Depois, assim, que você já tá aquele concurseiro calejado, aí vem sua aprovação tranquilo. É como a Bíblia que você lê uma vez, você aprende uma coisa, lê outra vez, você já aprende outro ponto, já faz uma Isso. aplicação em outro ponto e tal. Então a leitura, ela promove sempre um aprendizado novo, né? Sim, sim, com certeza. Você deve ler bastante.
Muito, 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 muito. Eu tenho muitos livros e é o tempo todo querendo comprar mais. Além dos livros assim, da área do direito, tem outros que você gosta de ler? Sim, eu gosto dos livros de Djamila Ribeiro, gosto muito. Ela é uma militante antirracista e eu tenho uma coleção, eu tenho várias coleções dos livros dela que chama Feminismos Plurais. Ela é sua maior referência? Na questão da luta antirracista, sim. Ela, Angela Davis, gosto muito dos livros de Angela Davis, Carla Cotirene. Djamila é a minha maior referência brasileira, de mulheres negras nas quais eu leio. Você chegou à aprovação da Polícia Militar graças à sua disciplina, estamos aqui repetindo o termo mais uma vez. Sim. Às vezes não estava motivada, porém disciplinada. Vamos Exatamente. aprender isso agora, tá? Chegou a aprovação. Sim. Beleza. Mas aí, continua sonhando com o quê? Porque a mensagem é que você pode mais. Você sempre pode mais. Você tá ali, já alcançou, mas você pode mais, é claro, né? Eu alcancei aqui a minha aprovação. Alcancei a minha aprovação, mas eu quero mais. E como eu sou apaixonada pelo direito criminal, eu quero ser delegada de polícia. É o meu cargo fim. O meu cargo fim será delegada de polícia. Inclusive, já estipulei um tempo até. Em até 5 anos eu serei delegada de polícia. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui. Sim. Daqui a 5 anos você retorna como delegada Com para certeza. conceder aqui mais uma entrevista, pode ser? Sim. Porque nós acreditamos que você vai conseguir. Com certeza. Daqui a 5 anos volto aqui já com o meu distintivo apresentando para vocês. Delegada Letícia Dutra. Olha, Que legal, hein? forte o nome, hein? Daqui a 5 anos, pessoal, registrei. Grave aí. O episódio vai ficar disponível para você relembrar. Daqui a 5 anos, Letícia volta como delegada ao Você Pode Mais, porque esse é o objetivo do projeto, não faz sentido. Nós acreditamos em pessoas. Sim. Nós acreditamos que as pessoas podem. É claro que tem que pagar um preço. E você já imagina o preço que vai ter que pagar a partir de então? Imagino, porque a vida de concurseiro me ensinou isso. Me ensinou o preço que eu tenho que pagar, eu já sei o caminho. E os amigos já sabem também. Eu já sei o caminho, então eu só vou traçá-lo, eu só vou fazer o que eu já sei fazer, que é estudar com disciplina, e eu chego lá. Vamos tratar sobre alguns temas, outros temas, né, além da sua história. A sua opinião, você já falou que trata sobre diversos temas, já expôs alguns, mas você é uma jovem ainda, 26 anos, certo? 24. 24, desculpa. 24 anos. Você falou tanto em senhora que eu acabei dando a idade a mais, né? 24 anos, mãe, ainda jovem, Sim. continua estudando bastante, empenha nas atividades físicas, precisou inclusive intensificar as atividades físicas, né? Por conta do TAF, que Por foi conta um do desafio TAF. para mim. Então você mostrou um certo empoderamento feminino. Só que algumas Sim. mulheres ainda não compreenderam essa mensagem. Você, por ser feminista, você poderia definir pra gente o que de fato é o empoderamento feminino? O empoderamento feminino, eu entendo ele como você estar no lugar que você quer estar. Você, mulher, se despir das amarras da sociedade, de dizer o que você deve ser e o que você deve fazer, e fazer o que você quer. Muita gente confunde o feminismo e diz que o tradicional, sou tradicional, e que o feminismo quer tirar das mulheres o direito delas serem mães de família. Não, o feminismo, ele quer dar para você o direito de escolha, de ser mãe de família, de não ser, de seguir uma carreira de ter filhos, de cozinhar. Ou você quer ser dona de um grande restaurante, ou você quer ser uma delegada de polícia. É você ser o que você quiser ser. Nessa questão do empoderamento feminino, eu vejo muito como isso, sobre você sair das amarras do que a sociedade quer para você e ser o que você quer ser. Fazer o que você tem vontade de fazer, sem estar ali submissa aos padrões que a sociedade te impõe. Para mim, o empoderamento feminino é isso. Tem alguma coisa que você queira acrescentar a esse bate-papo que não foi dito, mas você agora deve estar imaginando, Fernando, deveria me perguntar sobre isso? O que seria? Que eu ainda não perguntei, tá? Nossa, não sei, Fernando, porque a gente falou de tudo um pouco Falamos aqui, bastante. né? Nós falamos de tudo um pouco aqui da minha vida.
Mas é isso, né? O que eu quero deixar bem claro aqui, muito claro sobre o segredo do foco, é isso que eu já falei anteriormente. É a disciplina, gente. Não vai achando que é a motivação. Que a motivação, ela é aquela tua amiga ingrata. A disciplina, ela sim vai estar contigo em todas as áreas da sua vida. Então, você quer colocar um projeto pra frente? Eu sempre falo isso, né? Dá tempo. Começa agora. Não, o ano já tá acabando. Que é isso? O ano já tá acabando, Letícia. Deixa pra depois. Próximo ano eu começo. Projeto tal. Começo em janeiro, que aí já vai estar... Começa agora. Por que não começar hoje? Por que não começar esse ano? Daqui a um ano você vai ter agradecido por ter começado hoje. Então eu tenho muito esse pensamento, sabe? De não procrastinar. A procrastinação, meu amigo, é o erro de todo ser humano. É você deixar pra depois. O que é procrastinar? Deixar pra depois, ir empurrando, deixando pra depois. Desse jeito, você realmente não consegue o foco, você não consegue realizar nada em nenhuma área da sua vida. Esta é a mensagem da jovem Letícia Dutra. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu confesso que eu aprendi muito com você, não só com suas opiniões, mas a forma como você aborda os temas e externa-os, né? Não só com a boa voz, com a boa dicção, mas também com a gesticulação e tal. Sim. Você sabe que o comunicador deve ser observador. Sim, sei. É um aprendizado claro. constante, né? E eu aprendi muito com você hoje. Eu sou bastante de gesticular. Inclusive, eu tô entrando em outra área, Fernando. Ah, já que imagino. não é só aqui a do microfone. Fui chamada para fazer algumas publicidades. E aí foi algo totalmente novo para mim, a câmera ali, eu apresentando projetos e tal, tendo a linguagem corporal, tendo que conciliar voz, entonação, linguagem corporal. Foi tudo muito novo para mim. Fiz minha primeira publicidade em meia hora. Mas você é boa nisso. Disseram que eu tinha que investir. Ah, você Isso. é muito boa. Claro, pode seguir a carreira que vai dar certo. Fruto da disciplina, além de você ter a aprovação para a Polícia Militar do Pará, você teve uma segunda aprovação? Sim, todos no Pará, olha só, paraense. Que maravilha, hein? Partiu Pará. Exatamente, exatamente. Nossa, Fernanda, já tô até imaginando, porque eu fiz o concurso, lógico, vou assumir. E como é que fica meu coração de comunicadora? Oh, mas você vai se comunicar também, falar das operações. Sim, os repórteres ali que me procurem. Atenção, repórteres do Pará, Letícia Dutra está chegando. Então, pois é, né? Então eu tive uma segunda aprovação também, mas essa, ela ainda está acontecendo as fases. Como eu disse, carreiras policiais são fases exaustivas. Você primeiro passa na prova objetiva e você não comemora. Como eu disse, eu passei em março. Você não comemora você ter passado na prova objetiva, lógico que fica feliz, mas você pode cair na fase psicológica, tem um psicotécnico, tem investigação social, tem TAF, que mais? Tem mais outras etapas. Tem avaliação em saúde, que você tem que estar perfeito de saúde. Você tem que dar exames ali de tudo. Tem várias etapas e todas elas é um medo diferente de você cair e ser eliminado naquela fase. E aí eu só externei que eu tinha sido aprovada quando eu terminei a minha última fase, que foi o TAF. Quando eu terminei o TAF, não é nem a última fase, né? Mas já o TAF ele era o mais preocupante, a fase que me preocupava mais. As outras não me preocupavam tanto. Então o TAF foi uma verdadeira superação para mim, porque eu não conseguia fazer barra. Eu não conseguia fazer barra fixa. Então foi muito foco mais ainda, hein? Muito foco na atividade física para eu poder conseguir fazer 12 segundos de barra fixa. E então, depois desse concurso, também tem outro que ainda está nessas fases que são exaustivas, né? Ainda está em andamento, e daí eu estou aguardando. Ainda não vou comemorar a aprovação concreta desse concurso, apesar de eu ter sido aprovada na prova objetiva, mas eu preciso passar por todas as fases para eu dizer para vocês, sim, tô dentro, tô aprovada. Mas esse concurso, ele também é lá do Pará, também é da polícia, teve 2 concursos recentemente, foi o Polícia Militar do Pará e a Polícia Civil. Aí foi esses 2 que eu fiz, os 2 eu fui aprovada na prova objetiva. Tô achando que ele vai abreviar essa sua participação para 1 aninho, 2 aninhos a menos, para vir aqui participar já como delegada, né? Ah, eu queria muito, mas não sei. Quem sabe, vamos sonhar. Você pode mais. Letícia, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço, é um prazer participar disso, motivar pessoas. Eu espero que eu tenha mudado a vida de alguém hoje.
Eu espero que eu tenha mudado o seu pensamento, que você tenha se sentido motivado hoje a procurar a sua história. Onde é que está aí o seu legado? Onde é que está a sua história? Em que é que você se interessa? Você já sabe que em qualquer coisa, se você se interessa por qualquer área, é disciplina. Foco e disciplina. Corre atrás, larga a mão aí que a motivação vai te ajudar só um pouquinho, ali nos primeiros passos, depois ela vai embora. E aí você tem que seguir com a tua melhor amiga disciplina bem aqui do ladinho. Então, espero que a mensagem você tenha captado, você tenha recebido, porque eu fico muito feliz de participar. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Sempre à disposição. E olha, o convite está marcado, viu? Vamos aguardar você daqui no máximo, né? 5 anos. 5 anos, hein? Guarda aí. Põe na sua agenda aí. Aprendemos hoje com a jovem Letícia Dutra que a motivação é aquela amiga ingrata. Se apega à disciplina. Deixa seu like, inscreva-se, clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Até o próximo, querendo Deus.